Terceira possibilidade. Os espertos propiciam por meio de protocolos de contato. Essa aqui também é uma possibilidade maravilhosa. Tá? Essa aqui pode ser desastrosa, tá, meus amigos? Por que pode ser desastrosa? Porque se os sites negros forem realmente atacados um a um, eles podem retalhar na superfície. Então, é uma situação um tanto perigosa. Tá? O próprio Dr. Greer adverte. Esse aqui é um cenário ótimo, só que depende de nós. Tá? Terceiro, os espertos propiciam por meio de protocolos de contato, meditação em união sagrada, a abertura do chakra do coração, apresentado pelo próprio Emery Smith, e sem falar do Dr. Greer, né, JP, servindo como uma ponte para um novo nível de consciência. Isso altera o campo morfogenético do planeta. E campo morfogenético, tem campo morfogenético de família e campo morfogenético planetário. Por isso que famílias, às vezes, têm os mesmos problemas. Geralmente você tem os mesmos problemas do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, e é passado de geração após geração. É com as mesmas tendências. Isso aí é campo morfogenético familiar. Quando alguém da família dá um salto de consciência, consegue mudar, olha que interessante isso daí, o campo morfogenético ou a programação da família inteira. Primos, primo de segundo grau, todo mundo consegue sair daquela mesma programação. Veja como é importante o despertar da consciência até mesmo para salvar a sua família. Né? E não é só sua família, não, mais próximo. Primo de segundo grau, primo de primeiro grau, avô, tio-avô e assim por diante. Eles acabam atingindo também uma nova visão, uma nova forma de ver a realidade e acabam saindo da programação. E isso acontece em âmbito maior, ou seja, nível planetário. Isso altera o campo morfogenético do planeta. Com esse novo nível de consciência, os extraterrestres e seres interdimensionais poderão interagir com todas as pessoas do mundo, onde a verdade será como a luz do sol. E quando as pessoas atingem um novo patamar de consciência, aí não depende de governo, não depende de chapéus brancos, não depende de ninguém. De ninguém. Simplesmente o mundo muda do dia para a noite. Consequentemente, qual a consequência natural disso? Isso resultará na divulgação das tecnologias suprimidas e na exposição dos escuros em toda a sua estrutura de poder. Por quê? Porque o escudo dos escuros, o cerne do seu poder, está no engano. E nesse cenário eles não conseguem enganar mais ninguém. E como eles não conseguem enganar mais ninguém, e a população está esclarecida, acabou para eles. Nesse cenário, a humanidade será salva pelas sementes estelares e pelos despertos em consciência, sem depender das ações do governo, dos denunciantes. Aí você esquece os denunciantes, você esquece Donald Trump, esquece chapéus brancos, porque, nesse caso, os despertos resolvem, liquidam a fatura. Por isso que o Dr. Greer bate tanto na tecla da mudança do campo morfogenético do planeta e do contato. Interessante. Vamos dar continuidade. Por isso que eu falo tanto também de união sagrada, que também é uma forma de elevar o nível de consciência, sem falar de meditação. 4. Esse aqui é o quarto cenário que eu estou compartilhando com vocês, meus amigos. Quarto, seria a visão da Rebecca Rose. A visão da Rebecca Rose se concretiza. Então, a revelação e a mudança de consciência a nível global acontece através de um grande milagre. Um milagre que é contemplado pelo mundo inteiro, televisionado ao vivo na televisão. Então, nessa visão da Rebecca Rose, que é sobrevivente do projeto Montauk, já foi entrevistada no canal, né? Ela, acho que tinha 6 aninhos de idade na ocasião, se eu não me engano. Era bem, não sei se era 5, 6 anos, mas isso não vem ao caso. Ela era usada como um cronovisor vivo para ver o futuro. E ela era dopada, tá? Com várias substâncias diferentes. O próprio JP fala que uma forma de você ter acesso a outras orbes é através de tóxicos, mas isso não é recomendável. O próprio Dr. Greer fala. Porque quando você faz isso, você abre o seu campo para seres negativos. Então,
é algo ambíguo. Então, não é recomendável mesmo. Pois bem, mesmo porque você pode fazer isso sem alterar, sem ter que usar substâncias tóxicas. Pois bem, de qualquer nível. Visão da Rebecca Rose se concretiza. Revelação através de um grande milagre televisionado para todo o mundo. Então, nesse cenário, né, era o projeto Bala de Prata. Né? Então, ali os seus algozes, né, o pessoal, os militares do Serviço Espacial dos sites negros, estavam injetando tóxicos nela. Ela estava totalmente dopada nesse momento e ela estava vendo o futuro. Né? Fala, por que você está vendo? Ela falou, eu estou vendo mísseis balísticos, núcleo, indo em direção a uma base militar americana, tá? Ela não especifica o local, já vou adiantando para vocês, e eu vejo um milagre acontecendo. Naves espaciais conseguem interceptar esses mísseis, que teriam o propósito de iniciar, de eclodir a 3G, e isso é televisionado ao vivo. E este evento muda o nível de consciência da humanidade inteira, rapidamente, em poucos minutos. Mísseis nucleares em uma guerra iminente tentam interceptar uma base americana, mas naves extraterrestres aparecem e anulam todas as ogivas de uma só vez. Os soldados e a população têm um repentino despertar. Repentino despertar, um despertar súbito a nível global. Olhando para os céus como se vissem anjos de Deus. Um espírito guardião e amor é emanado e compartilhado em todo o mundo, propiciando uma mudança súbita no nível de consciência em âmbito mundial. Essa transformação resulta inevitavelmente na revelação e na paz mundial, automaticamente. Agora a gente vai falar dos cenários que não são lá nada agradáveis. Esses são realmente tenebrosos, mas são possíveis. Inclusive, isso foi abordado pelo próprio JP, junto com o Emily Smith, em um dos seus webinários. Prestem atenção. Quinto. Esse quinto aqui também pode acontecer, mas não é legal, tá? Não é um cenário muito bacana, não. Quinto, divulgação suave e paulatina, sabe? A conta gotas. É isso, vai devagarinho, devagarinho, e vai demorar pra caramba. Pelo menos uns 5 anos, tá? Para 2030 nesse cenário. Quinto, a divulgação suave e paulatina, conduzido pelos chapéus brancos, que controlam a narrativa sobre as entidades não humanas e suas tecnologias, em que a entrega de tecnologias e revelação sobre a verdadeira história da humanidade e vida alienígena são feitas em etapas, conta-gotas mesmo, até a sua conclusão final, que está prevista para 2030. Bom, esse cenário é desacreditado por grande parte dos agentes de inteligência, é bom frisar aqui, e cientistas que estão cientes da situação, pois sabem que o mundo não possui tempo suficiente para concluir o processo de divulgação suave, pelo fato das mudanças geofísicas já estarem batendo na porta. Muitos vulcões estão se tornando ativos, terremotos, quando a gente fala de terremotos, alguém vai falar assim para mim, mas terremoto sempre existiu, ok. Só que acontece o seguinte, os abalos sísmicos de hoje são atípicos, porque estão acontecendo em locais onde não havia abalo sísmico. Isso chama atenção. E outra, esses abalos sísmicos estão sendo ocasionados por causa do 3 Atlas interagindo com o Sol. Ou seja, as mudanças geofísicas já são iminentes. Estão compreendendo? Este que é o ponto. Sem falar de várias profecias antigas que estão se realizando. Então, o ciclo, a última mudança dos polos, da inversão dos polos, como foi apontado pelo JP, aconteceu aproximadamente há 12.500 anos atrás. E nós chegamos exatamente nessa data. E muito provavelmente esta data vai acontecer em 2026. Então, tá batendo a porta. Não tem até 2030. Ok? Agora vamos supor que os seres extraterrestres percebam assim, tá tudo muito bem encaminhado, eles querem fazer por etapas, suave, devagar, até 2030, vamos segurar um pouquinho, porque tá garantido, pode até ser, tá? Mas eu não acredito nisso particularmente. É uma hipótese válida, mas eu particularmente não acredito nisso, pelo andar da carruagem.
mudanças geofísicas planetárias estarem num processo adiantado e iminente. Pois bem. Agora, meus amigos, esse cenário seria o cenário mais dramático. Por isso que é melhor você fazer protocolo de contato, união sagrada, para garantir uma trajetória mais tranquila, mais suave, um pouso, uma aterrissagem tranquila para esse novo mundo, porque pode ser uma aterrissagem bem turbulenta, não é? Uma verdadeira tempestade. Presta atenção nesse artigo aqui. Um pulso eletromagnético é uma ameaça latente e poderia ele trazer o fim do mundo. Não o fim do mundo, mas seria o caos. Né? Ele sozinho não ia ser exatamente o fim do mundo, da civilização, mas seria um caos absoluto. E o pior, tem muita gente, como infelizmente existe tanta desinformação que está sendo propagada por aí, tem gente cocriando isso e diz que é desperto. Né? Querem o apagão geral. O apagão geral é o pior cenário de todos. Quem está falando isso não sou eu, tá? É o Dr. Greer, que estuda isso há 35 anos, sem falar do próprio JP. O cenário muito provável não seria um cenário comum, visto que a natureza dessas emissões poderiam... Vou ler aqui um trecho do artigo para vocês, que eu selecionei. O cenário muito provável não seria um cenário comum, visto que a natureza dessas emissões poderia ser de dois tipos. Natural, como resultado de uma tempestade solar. Tempestade solar, se sair do controle, apaga tudo, tá, meus amigos? Isso já aconteceu em 1859. O telégrafo simplesmente parou. Tá? Isso é história, isso é fato. Isso já aconteceu em algumas ocasiões, por exemplo, durante o conhecido evento de Carrington, em 1859. Artificial. O pior é o seguinte, isso pode acontecer também artificialmente, através de bombinhas de pulso eletromagnético. Tá? E esses brinquedinhos existem de verdade. É chamado de bomba nuclear branca. Tá? Com um armamento especificamente desenvolvido para causar tais efeitos. Algo que algumas nações são suspeitas de fazer há décadas. Isso tem há muito tempo já. Uma explosão núcleo na atmosfera pode gerar um pulso eletromagnético capaz de estabilizar a infraestrutura tecnológica de um país em questão de segundos. Para tudo. Internet, telefone, energia elétrica, tudo. Ou seja, a humanidade inteira vai voltar para a idade da pedra. Tá? Para tudo, mas para tudo mesmo. Tá? Quando a detonação ocorre em alto... E nesse cenário, apaga até mesmo os satélites. Tá? É terrível. Quando a detonação ocorre em alta altitude, ele libera uma intensa rajada de radiação gama, que interage com as moléculas do ar. Eles desencadeiam uma cascata de elétrons acelerados de alta velocidade. Essa energia é convertida em pulso elétrico que viaja pela atmosfera e interage com as redes elétricas, antenas e dispositivos eletrônicos. Então vai queimar todos os computadores, todos os celulares. Acabou. Acabou. Aí tem pessoas que falam, mas vai vir uma mensagem de emergência. Como que o seu celular não funciona? Só via rádio. Tá? Isso é fato, gente. Estou mostrando a realidade para vocês. Mas se vocês acham que isso é narrativa do Demis Viana, daqui a pouco eu vou mostrar a opinião do próprio JP sobre esse tópico. Sem falar do Dr. Steve Greer. Bom, depois dessa introdução, que vou trazer para vocês este cenário dramático. Esse cenário dramático vai levar à revelação? Vai. Mas vai ser horrível. Tá? Vai ser realmente tenebroso. 6. Grande apagão causado por uma explosão de massa coronal solar. Não é necessário destacar que os campos morfogenéticos continuam inalterados e os chapéus brancos não conseguem controlar a narrativa em tempo hábil. Então, nesse cenário, os chapéus brancos fracassam e, obviamente, as sementes falares também fracassaram miseravelmente para os protocolos de contato, união sagrada. Vamos supor que ninguém quis saber. Não, eu quero saber se tem gosto de união sagrada, não interessa. Protocolo de contato é difícil. Eu já vi muita gente falando isso. Não quero saber, meditação. Eu faço do meu jeito, na hora que eu quero, como eu bem entendo. Bom, aí nós temos esse cenário aqui. É complicado. 6. Apagão generalizado. Os chapéus brancos não conseguem controlar a narrativa em tempo hábil.
seguido de brinquedinhos de pulso eletromagnético, EMP, que desligarão o sistema de comunicação, água, luz do planeta. Todo mundo sem água, todo mundo sem luz, sem internet, e todos os aparelhos não funcionam. Tá? Então alguém pode falar assim, mas o Elon Musk, o Starlink vai ficar inalterado. Ok, mas se não tem celular, não vai adiantar nada. Tá? Pois bem. Lembrando que esses brinquedinhos EMP podem até mesmo fazer seu carro parar. Nem o seu carro vai funcionar. Aqui está falando isso é o JP. Tem brinquedinhos hoje, eles são tão evoluídos, tão tecnológicos, que pifam o seu carro, literalmente. Ele não vai sair do lugar. Nem o carro você vai conseguir usar. Desligará o sistema de comunicação, água e luz do planeta, ocasionando implementação de uma lei marcial mundial. Nesse cenário dramático, sugerido por Emery Smith, militar especialista, endossado pelo próprio JP, bom frisar aqui, os extraterrestres terão que entrar em cena. Eles são obrigados a entrar em cena, para intervir diretamente. Junto com os chapéus brancos, e desmantelar toda a estrutura de poder dos escuros em uma operação relâmpago, e tem que ser rápido, porque a humanidade não vai aguentar por muito tempo. Imagine locais isolados do mundo, as pessoas vão morrer de sede e de fome nesse cenário. Então tem que ser muito rápido, sem falar do pânico generalizado. Ao mesmo tempo que socorre a população e evita o caos generalizado. O próprio Emily Smith fala que nesse cenário os extraterrestres vão ter que trazer comida para as pessoas em locais isolados. Porque a maioria não vai ter estoque de comida. Então será dramático. Nem água para beber. Ao mesmo tempo que socorre a população e evita o caos generalizado, com saques em supermercados e vandalismo em grande escala. É claro, por mais que tenham militares, meus amigos, imagina aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ainda pode até conter, mas vai ter saque em supermercado, bandido na rua. Apagão é um terreno maravilhoso para pessoas do mal operarem. Isso é que vocês me entendem. Até mesmo roubar domicílio, etc. Pois bem, invadir domicílio. Para isso, entrarão em contato com as comunidades, os extraterrestres, fornecendo alimentos e protegendo a população. Porque os militares não darão conta. Será dramático. Pois a maioria não terá estoques de comida, nem mesmo provisões para poucos dias. A única forma de comunicação disponível será via rádio. Via rádio. A única que vai funcionar. É a única. Então esquece celular, computador, o seu iPhone vai ser a mesma coisa que nada. Onde a população que tiver acesso será informada sobre os avanços das ações e o que está em jogo. É lógico que nem todo mundo terá condições de rádio. São pouquíssimas pessoas. Mas vai ter a comunicação. Está acontecendo isso. Mas grande parte da população não vai ter nem acesso a essas informações. Essa que é a realidade. Eu estou mostrando o cenário real para vocês. Emily Smith afirma que o contato direto deve acontecer durante esse tempo de provações. Será um grande tempo de provações. A grande tribulação. Nesse cenário, a profecia da grande tribulação acontece. Pois é. Contato direto, porque é o seguinte, como as pessoas vão estar desesperadas, vai vir Grey, vai vir insetoide, vai vir seres extraterrestres exóticos, a pessoa não tá nem aí. Eu tô aqui para te ajudar, tô trazendo água, comida para você. Ninguém vai questionar que é extraterrestre. E só por isso vai elevar o nível de consciência das pessoas. Pois bem, você está desesperado, é igual o Chris Bradson. O Chris Bradson era evangélico, assim, ferrenho, de todo domingo ir na igreja, fundamentalista, mas ele estava ali doente para morrer, desesperado, falido. Aí ele falou, Deus me ajuda. Aí veio a dama. Ele falou, sou Hathor, um ser interdimensional, que foi conhecido no Egito como Hathor. Olha, tá bom, eu aceito. É assim que funciona, meu querido. No desespero, você não fica questionando quem é que está trazendo ajuda para você. Aí isso vai despertar o nível de consciência. E o preconceito também com seres extraterrestres. Se vier um homem-formiga bater na sua porta, com comida, você desesperado, com medicamentos que vai ajudar você, você não vai questionar. Mesmo os maiores céticos e fundamentalistas religiosos. Eles estão monitorando tudo que fazemos. E se algo ultrapassar uma certa linha,
o contato vai acontecer. Ou seja, chegar num ponto dramático. Emery Smith. Bom, esse cenário, hipótese, será bastante dramático, né? Não preciso nem falar. E deve durar entre 1 semana e 1 mês, para que toda a limpeza seja concluída. Lembre-se que isso é uma hipótese, não é uma certeza, e nem precisa acontecer. Não precisa. Que pode ser evitada e deve ser evitada. E quem pode evitar isso? Você e eu. Tendo o quê? Senso de responsabilidade, compromisso. Meditação, por isso que eu bato na tecla todo o tempo. Acaba até sendo até mesmo redundante. Agora o EBS, tem gente que cocria esse tipo de coisa. Infelizmente, falta de conhecimento é um problema muito sério, sem falar dos desinformantes. Agora o EBS, que seria o Sistema de Comunicação de Emergência, se trata de algo extremo. Tipo, aqui eu estou pegando um texto do Dr. Steve Greer, onde os chapéus brancos perdem o controle da situação e entram no embate direto com os escuros, M12, que pode acarretar um perigo real e imediato à população. Sim, também, porque eles podem revidar. Eles podem até retalhar, lembrando que eles são agentes do terror. Por isso, uma lei marcial se faz necessária para garantir a segurança da população civil. À medida que os chapéus brancos controlam a situação, boletins são feitos através do sistema de transmissão de emergência. Mas, se eles usarem uma bombinha, dessas mais tecnológicas, não tem sistema de transmissão de emergência, porque os celulares não vão funcionar. Aí vai ser via rádio. Vai ter sistema de transmissão de emergência sim, mas via rádio. Porque o chapéus branco entra no embate direto e percebido numa superfície, principalmente nos túneis subterrâneos. Dr. Greer é bem claro, esse é o pior cenário de todos, pois pessoas inocentes poderão ser desencarnadas aos milhares. Lembre-se, os escuros detêm brinquedos de geoengenharia escalar e pulso eletromagnético de última geração, sendo uma ameaça gigante. E esses brinquedinhos de pulso eletromagnético, nem seu celular vai funcionar. Nem o seu carro. Tá? O JP, eu assisti o webinar inteiro. Provavelmente até mesmo o seu carro, se eu tiver sorte, funcionar. Se tiver sorte.